eu te dou graça, Senhor, graças Deus, Senhor e Jesus. Digno de glória e honra, levantamos nossas mãos para teu nome exaltar. Digno de glória e honra, levantamos nossas mãos para teu nome exaltar. Porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti. Porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti. Porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti. Porque grande és tu, Senhor, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti. Aleluia! Oh Cristo! Aleluia! Antes de sentar, abraça a pessoa, está do lado e diga: Deus é Deus de milagres. E Ele toca a tua vida nesta noite, amém? Abra o teu coração e receba da palavra de Deus na tua vida nesta noite. Amém, irmãos? Quem sente a presença de Deus aqui? Tem certeza que Deus te trouxe aqui hoje? Ele quer renovar a tua fé essa noite. Ele quer fortalecer o teu coração, amém? Abra comigo sua Bíblia em 2 Crônicas 7:14. É lá no Antigo Testamento. Quero começar com esse texto. 2 Crônicas 7:14. Pode colocar no telão na RA. 2 Crônicas 7:14. É um texto muito conhecido que diz assim: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Depois no 15 diz assim: estarão abertos os meus ouvidos, os meus olhos, e atentos os meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar. Eu acho muito forte esse texto, porque ele começa dizendo: se o meu povo. Eu acho muito interessante que cada palavra da Bíblia está no lugar exato e não é por acaso. Repita assim comigo: a Bíblia não é um livro qualquer. Ela é a palavra de Deus. Ela é inspirada por Deus. Ela é viva. Amém? Então o texto começa com uma promessa: se o meu povo,
que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Deus promete nos ouvir, nos perdoar e sarar as feridas causadas pelo pecado, pela vida, pelos problemas. Veja quantas promessas magníficas. Ouvir, perdoar e curar. Talvez você precise ser ouvido. Deus quer te ouvir. Talvez você careça de perdão porque você errou, como todos nós erramos. Deus está disposto a te perdoar. E talvez você esteja enfermo no seu corpo ou no seu coração. Deus é Deus que sara, que cura pessoas, e ali diz terras, ou seja, a nossa casa, um lugar, um território. Deus quer sarar a tua família. Amém? Mas a frase começa com uma palavra bem pequenininha, chamada se. E eu quero falar um pouquinho sobre essa palavra. Se é uma palavra que significa uma condição, é um advérbio de condição. É uma condicional. Se você está dando uma condição. Se você fizer isso, acontece aquilo. Então a segunda parte, que são as promessas, onde Deus diz, então eu ouvirei, perdoarei e sararei, precede uma escolha. E a escolha é se você se humilhar diante de Deus. Orar a Deus, buscar a Deus, se converter de caminhos errados. Veja que essa palavra se, ela não está ali por acaso. Porque Deus está nos dando uma oportunidade. Eu quero que você encare que cada vez que você ler um se na Bíblia, é uma oportunidade divina para que você decida ou não aproveitar esta oportunidade na sua vida. Eu tenho dito que Deus é cavalheiro. Deus é um Deus maravilhoso. Deus é um Deus bondoso. Deus é um Pai amoroso. Mas Ele não força ninguém a viver como seu filho. Ele não força ninguém, nem mesmo a receber as suas bênçãos. Por isso vem o se, porque você precisa tomar uma decisão se você vai viver isso ou não. E esta noite é uma noite de decisão na sua vida. Porque Deus está levantando muitos ses diante de você. Muitas oportunidades que você pode escolher entrar por essas oportunidades ou não. O fato é que todos nós somos como o povo de Israel. Todos nós estamos perdidos em nossos pecados. E precisamos nos humilhar diante de Deus. Pedir perdão a Deus, orar a Deus. E então Deus nos ouve, nos perdoa e nos sara. Amém? A palavra de Deus é simples. Se o meu povo que se chama pelo meu nome. Talvez você diga assim, mas eu já vou na igreja há muito tempo, eu já sou evangélico, eu sou cristão, não sei qual a sua religião, não me importa. Mas talvez você diga, eu já sou de Jesus. É interessante que a Bíblia diz, se o meu povo que se chama pelo meu nome. Há pessoas que se chamam pelo nome de Deus, que se dizem cristãos, mas que ainda não estão desfrutando de ser ouvidos por Deus, ser perdoados por Deus e ser sarado por Deus, porque talvez falta se humilhar diante de Deus. Preste atenção, sem um coração humilhado, sem arrependimento, ninguém entra no céu. Ninguém recebe a filiação de Deus, se primeiro não se arrepender dos seus pecados. O pecado não pode ser uma coisa normal na vida do cristão. Você vai errar, você vai pecar, nós somos humanos, mas você tem que se arrepender, isso tem que doer no seu coração, porque não agrada a Deus. Amém? Não agrada a Deus. Em 1 Pedro 1,9, lá no Novo Testamento, o apóstolo Pedro fala sobre isso. 1 João, desculpa. Não foi Pedro, foi João. 1 João 1,9 fala sobre isso. Se confessarmos os nossos pecados a Deus. Você conhece esse texto? Quem já conhece esse texto? 1 João 1,9. Se confessarmos os nossos pecados a Deus,
Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se o se é como se fosse uma porta colocada na sua frente. Deus coloca uma porta e você não é obrigado a entrar por ela. Mas se você entrar por ela, você vai receber o que tem do outro lado, amém? É como um cheque que está assinado, você não é obrigado a ir no banco sacar. Mas se você for, você vai receber o que está proposto nele. Mas para isso você tem que crer. Se você entrar pela porta do arrependimento e da confissão dos seus pecados, do outro lado está Deus te esperando, e Ele é fiel e justo para te perdoar os teus pecados e purificar toda a tua vida. Nada mais ficará sujo. Deus vai purificar toda sujeira, todo pecado, e vai te fazer alvo como a neve. Amém? Nenhuma condenação mais há para aqueles que estão em Cristo Jesus. E você só entra para a vida com Cristo pela porta do arrependimento. E é interessante que a Bíblia vai seguindo e muitos Cs vão acontecendo. Eu não vou ler com você, mas lá em Gênesis é interessante que Deus fala para Caim, antes dele matar o seu irmão: Caim, se você fizer o que é certo, por que você não será aceito? Mas se você fizer o que é mal, o pecado jaz à porta e cabe a você dominá-lo. Ele quer te dominar. Então Caim tinha duas portas na frente dele: o se fizer o que é certo e o se fizer o que é errado. Deus todo dia nos dá a oportunidade de escolher que caminho nós vamos seguir. E o Espírito Santo fala em nosso coração. Você está lá no seu trabalho, trabalhando, e vem a oportunidade da coisa errada. O inimigo coloca um desejo no seu coração, e você tem que escolher o se você agradar a Deus. Se você fizer o que é certo, por que Deus não te aceitaria? Claro que você vai ser aceito e amado, mas se você fizer o que é errado, o pecado quer te escravizar. Marido, o diabo vai colocar portas de pecado na sua frente. Mas do lado desta porta sempre haverá a porta de se desviar do pecado e de agradar a Deus. E você será aceito se você entrar por essa porta, de ser santo na sua vida, amém? Quem aqui é casado? Homem, mulher, levanta a mão. Deus chama você a ser fiel à sua esposa e ao seu esposo, amém? As portas do erro podem vir, mas Deus sempre coloca do lado dela. A Bíblia diz que sempre há junto com a tentação um escape, que é a porta de você agradar a Deus. Se você fizer o que é certo, você certamente será aceito por Deus. Você tem que escolher todos os dias. E se você alguma vez entrou pela porta errada, preste atenção, lá dentro dessa sala onde você entrou, que é a sala do pecado, lá no fundo tem a porta do arrependimento. Se você entrar por ela, você confessar os seus pecados a Deus, do outro lado está Deus, com 1 João 1,9, para lhe perdoar. Amém? Esta é a palavra de Deus. E aí ela vem nos dando mais promessas. Ora, João 11:40. João capítulo 11, versículo 40. João 11:40 diz assim: respondeu-lhe Jesus: não te disse eu que, se creres, verás a glória de Deus? Repete comigo: se eu crer, verei a glória de Deus. Então vem uma situação difícil na sua vida. Você está numa situação de aflição, de dúvida, de problema. Neste lugar que você está, Deus abre uma porta, que é a porta da fé. Se você entrar pela porta do crer, você verá do outro lado a glória de Deus, a saída, a solução, porque Deus é Deus poderoso. Deus sempre vai abrir uma porta para você. Você que escolhe se você vai entrar ou se você vai dizer: não, isso não vai dar certo. Não tem saída. Mas se você entrar pela porta do crer, você verá a glória de Deus. Amém?
É muito interessante. Mateus 17:20, Jesus fala de novo sobre isso. Mateus capítulo 17, versículo 20. Abra na sua Bíblia. Diz assim: e ele lhes respondeu: por causa da pequenez da vossa fé, pois em verdade vos digo, se tiveres fé como um grão de mostarda, direis a esse monte: passa para acolá, e ele passará, e nada vos será impossível. Repete comigo: se eu tiver fé. Repete de novo: se eu tiver fé, não haverá montanha, não haverá problema que resistirá na minha frente. Amém? Se tiveres fé. Então você tem uma montanha, você tem uma dificuldade à sua frente, e Deus coloca a porta da fé. Se você entrar pela porta da fé, você escolhe, você entra por essa porta, Deus lhe dá poder pela sua palavra para transferir aquela montanha e mandá-la para dentro do mar. E lá dentro você vai olhar para ela e vai dizer: você não é mais uma montanha, você agora é uma ilha nanica. Se tiveres fé. Mas é uma escolha. Todos os dias nós somos desafiados por situações onde nós temos que escolher ter fé ou escolher o conselho do mundo. Você tem que escolher se você tem fé ou se você vai viver como todos vivem, cheios de medo, angustiados, preocupados com o dia de amanhã, preocupados se vão ter um emprego, preocupados se vão conseguir pagar a conta, preocupados se o filho vai voltar, preocupados com as circunstâncias. Você tem que escolher se você vai ter fé ou se você vai ter medo. Mas se tiveres fé, mesmo que for pequena, como um grão de mostarda, o Senhor coloca em você sabedoria e capacidade para transferir montanhas. Amém? Deus é Deus de poder. Mas você tem que entrar pela porta da fé. Se tiveres fé. Apocalipse 3:20. Jesus fala, é um texto muito conhecido. Eis que estou à porta e bato. Se ouvirdes, como é que é? Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Escuta, Jesus bate todo dia no teu coração. Se você abrir a porta, ele vai entrar e vai mudar a tua vida. Ele vai sentar na tua frente, ele vai ouvir tuas dificuldades, ele vai te socorrer. Mas você tem que abrir a porta. Você já viu quantos Cs tem na Bíblia? Ela está repleta de Cs. Porque Deus não quer forçar você a nada, mas Ele quer lhe dar oportunidades para que você escolha agradá-lo e escolha crer nas suas promessas. Muitas vezes, por causa da nossa criação, por causa de coisas que nós ouvimos a vida toda, nós limitamos a nossa mente e não acreditamos em coisas que Deus quer para nós. Vou repetir. Muitas vezes, por causa de coisas que nós ouvimos a vida toda, nós limitamos a nossa mente e não acreditamos nas promessas de Deus e deixamos de viver aquilo que o Senhor sonhou para nós. Talvez na sua família tem certas coisas que não deram certo. Talvez o casamento dos seus pais não deu certo. Talvez você viu pessoas da sua família morrerem com a enfermidade que você tem. E eu quero ser bem sincero com você. Deus coloca a porta da fé essa noite na sua frente. E você tem que escolher entrar por essa porta, crer no poder de Jesus, se apossar das suas promessas e viver pela fé. Você pode escolher viver pela fé. Você pode viver muito mais do que você imagina. Sábado, sexta-feira à noite eu ministrei aqui no evento que nós tivemos. E eu usei um texto que eu quero que você abra, que está lá em Efésios capítulo 2. Efésios 1.
Efésios capítulo 1. Paulo faz uma oração pela igreja de Éfeso, e eu acho que essa oração tem a ver com o que Deus quer para nós. Diz assim, eu vou ler na NTLH, que é a nova tradução da linguagem de hoje. Então, se você não tem essa tradução, leia no telão junto conosco. Efésios 1:18. Peço que Deus abra a mente de vocês, para que vejam a luz dele e conheçam a esperança para a qual ele os chamou, e também para que saibam como são maravilhosas as bênçãos que ele prometeu ao seu povo, e como é grande o seu poder que age em nós, os que cremos nele. Esse poder que age em nós é a mesma força poderosa que ele usou quando ressuscitou Cristo e o fez que sentasse ao seu lado direito no mundo celestial. Deus quer que você abra sua mente, para que você veja as promessas de Deus, como são grandes as promessas dele, como é grande o amor dele, o depósito que ele colocou para você é grande. Vá ao banco sacar o cheque. Creia nas promessas de Deus. Se atire pela fé naquilo que Deus tem prometido a você. Não tenha medo de viver o que Deus prometeu para você. E se para isso você tem que abrir mão do pecado, você tem que abrir mão de algo que parece bom agora, não tenha medo. Porque você vai abrir mão de algo muito pequeno perto daquilo que o Senhor tem para ti lá na frente. Eu falo isso porque eu tive que abrir mão de muitas coisas. Muitas não, hoje eu olho e eu vejo que eram poucas. Mas na época era tudo que eu tinha. Eu era um jovem, de 18, 19 anos. Eu tive que abrir mão de coisas que para mim na época era tudo que eu tinha. De amizades do mundo, de CDs de músicas que não agradavam a Deus, de materiais que eu tinha no meu computador, de contatos do meu celular. Tive que abrir mão de um emprego que me ofereceram que não agradava a Deus. Tive que abrir mão de várias coisas. De ir em algumas festas. Tive que abrir mão de alguns sonhos pessoais daquela época. E na época isso parecia tudo. Mas quando Deus colocou isso no meu coração, eu não tive medo, eu tive coragem. Porque naquela época ele já tinha botado uma palavra no meu coração, que está lá em Romanos 12:2. Que eu iria experimentar as coisas boas, perfeitas e agradáveis que ele sonhou para mim. Então eu considerei tudo aquilo como lixo, joguei fora tudo aquilo, abri meu coração ao Senhor, me humilhei diante de Deus. E desde então eu tenho experimentado a cada dia o Senhor me abençoando, me suprindo. E Ele me deu muito mais do que eu poderia pedir ou pensar. Eu estou dizendo isso de todo o coração. Eu falo isso para os jovens, mas eu posso dizer isso para qualquer pessoa. Se você se entregar totalmente ao Senhor, se você crer nas promessas de Deus, se você não considerar muito o que você tem, mas considerar mais o que Deus tem para você, Deus vai fazer coisas que você não imagina. Em João 14, Jesus diz: se me amardes, guardareis os meus mandamentos, e fareis obras maiores do que estas. Mas tudo começa com se me amardes. Aí você agrada a Deus, e aí você começa a ver que a força poderosa de Deus, essa força que nós lemos, que ressuscitou Jesus, começa a operar em você, e coisas maravilhosas, maiores do que você pensa, vão acontecendo a cada dia na sua vida. Eu tenho experimentado isso. Um Deus poderoso. Nesse final de semana aqui, no evento que nós tivemos dos jovens, eu fiquei quieto algumas vezes, e só lembrando de coisas que Deus fez já nessa caminhada da minha vida. E eu posso dizer que eu já vi pessoas com enfermidades que são incuráveis diante da medicina serem curadas. Eu já vi pessoas mortas, que estavam praticamente mortas no chão, levantarem. Eu já vi jovens que estavam na droga serem libertos e transformados. Eu vi jovens que pensavam em tirar a própria vida e estarem hoje pregando para outros. Eu tenho visto a cada dia um Deus poderoso. Sábado eu já estava tão feliz, sexta-feira, tão feliz, tão feliz. Mas aí quando eu saí lá fora, uma jovem e o seu marido me pegaram pela mão e disseram assim: nós temos que te contar mais uma coisa. Você orou por nós,
lá em Canudos, há 6 meses atrás, lembra? Eu disse, eu lembro, mas eu não me lembro o que era. Ele disse, a minha esposa não podia ter filhos. Ela teve uma complicação na última gravidez, o médico disse que não poderia. Mas daí ele pegou minha mão e botou na barriga dela. Mas ela está grávida agora de 3 meses. Porque aquele dia Deus fez um milagre. Nós queremos um Deus poderoso, que faz muito mais do que nós podemos pedir ou pensar. Um Deus que abre portas, mas nós temos que escolher entrar por elas. Mas é interessante que quando você entra por uma porta, você já não está mais no mesmo ambiente que você estava antes. Você agora está num novo ambiente. Você tem que abrir mão daquele ambiente. E então você vai para um novo ambiente, onde está a presença de Deus, onde está o próprio Deus. Nós cantávamos antes aqui. Eu me arrepiava todo. Dizendo que o nosso Deus é Deus de milagres. Que o nosso Deus é luz na escuridão, caminho no deserto. Nosso Deus é poderoso. E eu quero que essa noite Deus abra a tua mente espiritual. Abra os teus olhos do teu entendimento, para que você veja como é grande o poder de Deus. Como é grande o amor de Deus. E que nada pode te separar desse amor, se você decidir sair do ambiente que você está e entrar para o ambiente que Ele abre para ti, na tua frente. Entre pela porta do arrependimento se há algum pecado. Se há algo errado, não fique onde você está. Entre pela porta do arrependimento essa noite. Se você está numa situação difícil, entre pela porta do crer, pela porta da fé, e você verá a glória de Deus. Entre pela porta da vida com Deus, porque Jesus bate a porta, e se você ouvir e abrir, Ele entrará, Ele vai te ouvir, Ele vai te perdoar, e Ele vai te curar. Vai te ouvir. Talvez você diz assim, cara, ninguém me ouve. Irmão, ninguém me ouve. Lá em casa meus filhos não me ouvem, meu marido não me ouve. Jesus quer te ouvir. E eu ouvirei, perdoarei e sararei. Deus quer te ouvir. Essa noite Deus quer ouvir tua voz. Quer ouvir tua súplica, teu pedido de socorro, quer ouvir tuas necessidades. Mas Ele não vai ficar só no ouvir. Ele vai perdoar os teus pecados. E Ele não vai ficar só no perdoar, Ele vai sarar o que é necessário sarar, porque Ele é um Deus de amor e de poder. Entre pela porta da fé. Ah, irmão, mas é uma doença muito grave. É um câncer, é isso, é aquilo. Escute bem. Não importa a montanha. E mesmo que a tua fé for pequena como um grão de mostarda, se você entrar pela porta da fé, essa montanha será removida. Porque não é pelos teus méritos, ou pela tua fé, ou pelo teu poder. É por causa daquilo que Jesus já fez por ti na cruz. Ah, mas o meu casamento está muito difícil. Tu não sabe como é o meu marido. Escuta, não importa o tamanho da montanha. Não importa o tamanho da montanha. Irmão, tu não sabe a dívida que eu tenho. Tu não sabe os problemas que estão lá em casa. Escuta, não importa o tamanho da montanha. Não importa o tamanho da montanha. Deus quer romper essa noite com cadeias de medo, de prisões, e Ele quer colocar no teu coração um coração de fé. Porque se você entrar por esta porta, você verá os milagres de Deus acontecendo. E essa noite o Senhor quer fazer coisas. Nosso Deus é Deus de milagre, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Esse é quem Ele é. Não é sobre quem nós somos, é sobre quem Ele é. Que nós somos falhos e pecadores, nós sabemos, mas eu não olho para nós, eu olho para o nosso Deus, e Ele é Deus de promessas, Ele é Deus de poder, Ele é Deus de amor. E essa noite eu quero que você feche os seus olhos, mas olhe pelo seu coração para esse Deus poderoso. Feche os teus olhos, querido e querida, e fale com Deus nesse momento.
Se há alguma circunstância que te parece impossível, se há algo que você tem lutado, se há algo que você tem dito assim, eu não sei se há solução. Coloque tudo isso agora diante de Deus. Coloque tudo isso diante de Deus. Se há algum pecado, se você está, talvez você entrou pela porta errada um tempo atrás. Confesse agora a Deus, peça perdão a Ele. Entre pela porta do arrependimento. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e se desviar dos seus maus caminhos, eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra, sararei o seu corpo, sararei seu casamento, sararei seu relacionamento com seus filhos, sararei tua empresa, sararei tua vida financeira, sararei teu sono à noite, sararei tua alma, eu sararei. Estás aqui, Senhor. Senhor, nessa noite nós pedimos que Tu abra os olhos do nosso entendimento. Nós oramos a Ti, Senhor, esta noite. Eu mais uma vez, Senhor, me humilho na Tua presença e Te peço. Toma, Senhor, o coração de cada pessoa que Tu trouxe aqui. São pessoas tão preciosas para Ti, Senhor. E eu peço essa noite pela fé, Senhor, que Tu abra os olhos do entendimento deles e delas. Para que vejam o quanto são amados por Ti. E para que crendo na Tua palavra, vejam, Senhor, quão maravilhosas são as Tuas promessas. E quão grande é o Teu poder que opera em nós, os que cremos em Ti. A mesma força poderosa que operou em Jesus, ressuscitando Ele dos mortos, esta noite pode ressuscitar qualquer situação. Deus está aqui. Deus está aqui. Deus está aqui. Ele mandou fazer um apelo. Se você tem algo que parece impossível na sua vida, se você está lutando contra algo, talvez no seu casamento, talvez na sua vida financeira, na sua saúde ou na saúde de alguém da sua família, se você está com um desafio, mas nessa noite você crê que Jesus pode todas as coisas, e você quer entrar pela porta do crer, e você quer receber as promessas de Deus, eu quero que você fique de pé onde você está. Entre pela porta da fé. Jesus está te ouvindo. Jesus está te vendo. Se você não dorme à noite, se você tem angústia, palpitações, pensamentos obsessivos, depressão, fique de pé. Entre pela fé na porta da cura. Se você quer mudar seu casamento, fique de pé pela porta da fé. Deus vai operar essa noite. Deus está te ouvindo. Deus está te ouvindo. Eu quero convidar primeiramente vocês que ficaram de pé para vir aqui à frente. Toda a igreja pode ficar de pé. Depois nós vamos orar com todos. Mas eu quero orar primeiro por essas pessoas. Vem aqui à frente. Pode vir bem perto. Movendo entre nós. Feche teus olhos aqui na frente. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando nossas vidas. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, operando. Comece a dizer para o Senhor o que você precisa. E diga assim: Senhor, eu creio. Diga comigo: Senhor, eu creio que na cruz Tu conquistou vitória sobre as trevas na minha vida. Tu és poderoso
E esta noite, eu peço o teu milagre. O teu milagre na minha vida. Opera, Senhor. Muda essa situação, Deus. Muda essa situação, Deus. Feche teus olhos. Senhor, em nome de Jesus, nós colocamos cada uma dessas vidas na tua presença. E agora nós tomamos autoridade espiritual. Eu repreendo agora todo o poder das trevas. Satanás, tu não tem mais poder sobre estas vidas. Espírito que prendia, espírito de enfermidade, espírito de engano, espírito de morte, depressão, vai embora. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus eu repreendo as trevas. Maldição familiar, nós quebramos agora em nome de Jesus. Quebramos maldições espirituais, trabalhos feitos, obras de feitiçaria, nós anulamos agora. Em nome de Jesus. E eu peço, Senhor, vem com o teu amor tomando cada coração. Você que está aqui na frente, fique com os olhos fechados. Nós vamos passar orando por você primeiro. Peço só que dê meio passinho para trás, esses que estão mais perto. E quem mais precisar de oração, vem aqui à frente. Quando toca esse louvor, vem à frente. Nós vamos orar por todos que precisam de oração. Mas a primeira fileira nós vamos ficar um pouco mais de tempo. Venha se você quer oração. Nós vamos continuar adorando o Senhor. Estás aqui, movendo entre nós. Te adorarei, te adorarei. Vamos continuar adorando. Todo aquele que tem oração, vem à frente. Queremos orar por você, abençoar tua vida. Queremos lembrar que sábado agora é nosso culto de Santa Ceia. Você é mais que bem-vindo. Sexta tarde também nós temos o culto de ceia aqui às 15 horas. Amém? Você é mais que bem-vindo. Nós declaramos, feche os olhos todos. No final de mês de julho abençoado. E profetizamos um agosto abençoado em nome de Jesus. Que seja um agosto conforme a vontade de Deus, conforme o querer de Deus na vida de vocês. Repreendemos o medo, repreendemos o pessimismo, repreendemos a insegurança, em nome de Jesus. E todos que estão aqui na frente são alcançados pelo poder e o amor de Deus. Mantenha teus olhos fechados, não está orando, pensando vocês. Em nome de Jesus. Cura Deus, cura Deus, cura Deus. Estende a tua mão de cura, de milagres aqui, Jesus. Vem, Jesus. Vem, Jesus. Ele te ama, Ele te toca.